Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões microscópicas hemorragias de suor, de sangue. A cada golpe, Jesus reage. Tem um sobressalto de dor. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra a cada golpe. Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira e uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com seus pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheio de pedregulhos. Soldados puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os seus joelhos. O fio de tecido adere à carne viva. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descobertos pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos. Depositam-no sobre os braços horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pelas lesões dos grandes troncos nervosos. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece como está. Esse suplício durará por mais ou menos umas 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trave, levam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois em pé, fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Ele tem sede. Essa é uma descrição simples, de uma perspectiva médica das dificuldades que Jesus enfrentou. Todos nós sabemos, no entanto, que a dor dos cravos, muito embora sejam reais e verdadeiras, elas demonstravam de maneira apresentada e clara o desprazer do grande Deus, que por trás observava isso de costa, enquanto aquele seu filho experimentava as consequências da ira do Deus Todo-Poderoso por causa dos nossos pecados. Mas é impossível para nós compreender em profundidade o que significa a ira de Deus e o seu desprazer de ver algo que Ele tanto amou quebrado, que deveria ser para nós pelo menos uma realidade. Nós que estamos acostumados de alguma forma com dor, experimentarmos e pensarmos sobre aquelas coisas que foram caras para Jesus. No nosso texto, nós continuamos caminhando com Jesus. E da última vez, nós caminhamos Jesus passeando pelas ruas, agora fora de Jerusalém. E assim como ele havia chorado na entrada de Jerusalém, agora, uma semana depois, ele caminha para fora de Jerusalém, para o lugar da caveira, o lugar do crânio. Ali, mais ou menos uns 600 metros fora de Jerusalém,
sendo impossível para ele carregar a sua cruz por causa do cansaço, a perda de sangue e outras coisas assim, Simão Cirineu é tomado lá, enquanto Jesus está caminhando, ele diz para aquelas que estão batendo no peito, vendo uma, parece injustiça acontecer, ou simplesmente sendo compradas e pagas para partilharem uma determinada dor. Não chorem por mim, chorem por vocês, haverá um dia, haverá a paga de volta, e ninguém que rejeita a oferta graciosa do Filho de Deus, o Messias de vocês, vai poder passar muito tempo sem receber a devida punição. Mas o nosso texto caminha, e nós encontramos agora Jesus em outro lugar, não nas ruas de Jerusalém, mas o lugar onde ele deve receber a justa punição dos nossos pecados. Eu me refiro a Lucas capítulo 23, para onde nós vamos, a partir do verso 33. E como esse texto todo, ele é dividido, o texto que iniciou a crucificação é dividido em 4 partes, nós olharemos hoje apenas o versículo 33 até o versículo 38. Diz assim a descrição da morte do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, salva a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Talvez em nenhuma outra passagem da Escritura nós conseguimos ver um contraste tão grande. Esse contraste, às vezes, quase que se parece uma ironia ou uma comédia, conforme a definição mais clara de comédia. Por um lado, nós vemos os homens, as criaturas, cheios de senso de justiça, tratando Jesus como um blasfemador, como um pecador que merece ser de alguma forma punido por ter falado aquilo que falou ou ter trazido distúrbio para aquilo que estava acontecendo. Por outro, nós vemos um condenado, justo e inocente, estando pronto a liberar, conceder e oferecer perdão àqueles que lhe matam injustamente. Esse texto é muito simples de entender na sua superfície, mas esse texto tem profundas implicações para todos nós que enfrentamos qualquer dificuldade de injustiça e qualquer ofensa que os outros cometem a nós. Esse texto nos ajuda a compreender o que estava no coração de Jesus enquanto ele enfrentou o desagrado do Pai. Esse texto serve não somente de modelo para como nós enfrentaremos injustiças daqui para frente, como nós iremos sofrer, mas o texto também nos oferece direção e ensino sobre aquilo que deve estar no nosso coração, enquanto o mundo, às vezes de dentro e de fora, cai sobre nós. Então vamos orar. Vai ser um texto difícil de entender, humanamente impossível de praticar. Senhor Deus, nós todos aqui temos recebido ao longo da vida doses de dor e sofrimento. Algumas causadas por pessoas que amamos muito, algumas de dentro da nossa casa. Eu peço que isso não seja somente a respeito de Jesus, mas porque Jesus sofre pelos pecados, mas também sofre da maneira que sofre, que as implicações do que e do como ele sofreu sejam trazidas para a nossa vida. Tua palavra está aberta diante de nós. E eu sinto grande inabilidade para explicar com clareza as profundidades da agonia que o Senhor recebeu no Calvário. Eu peço
Que o poder da cruz nos ajude, enquanto refletimos sobre o custo de perdoar pecadores. E um grande amor que não se explica como nós lidamos. E uma paciência que não encontra fundo. Uma longanimidade que não encontra limites. Uma insistência pelo bem daqueles que lhe ofendem e lhe odeiam. Eu peço a Ti, Espírito, sejas o nosso professor e nos instrua a maneira como devemos viver. E que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos nos méritos de Cristo. Amém. Nosso texto então abre dizendo que Jesus chegou ao lugar do Calvário, ou lugar da caveira. As traduções aqui poderiam ser simplesmente crânio, ou caveira, ou calvário, ou Gólgota, dependendo da língua que está sendo traduzida. E aí pode ser tanto o lugar onde acontecia as mortes, e provavelmente existiam alguns crânios ali, ou também porque do lado de fora a imagem, a silhueta de um crânio ou de uma caveira aparecia nesse monte. O monte era fora da cidade, alto o suficiente para que as pessoas pudessem assistir ou ouvir os sofrimentos daqueles que estavam lá. A morte por crucificação era proibida para aqueles que eram romanos e era decretada, era a pior de todas as mortes, o mundo antigo assim pensava, e era decretada apenas para aqueles que eles ou causassem problemas dentro do império, isso é, traição ou assassinato ou blasfêmia. Jesus, a gente viu no final do capítulo 22, que Jesus está sendo acusado de blasfêmia, não somente aqui, mas em outros textos, de João capítulo 10, por exemplo, João capítulo 6, Jesus falou claramente que tinha um relacionamento com Deus, o Pai, que era maior do que o relacionamento que eles tinham, e isso foi tido como blasfêmia. Quando o sumo sacerdote pergunta, nos diz, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Você é o prometido, aquele que deveria vir ao mundo? E Jesus então responde, é isso mesmo, mas é mais do que isso, é mais do que vocês têm na cabeça. Na verdade vocês estão me julgando, mas eu sou o juiz final na história, vocês estarão diante de mim. E a acusação para conduzi-lo para a crucificação foi baseada na blasfêmia. Ele precisava da ajuda, então por isso que eles vão fazer aquele esquema para dizer que ele estava roubando, ou deixando que as pessoas pagassem impostos a César e tudo, mas a questão era blasfêmia, era isso que eles estavam levando. Então Jesus ele aparece lá. É a segunda vez que o texto diz que Jesus ficou no meio, os malfeitores ficaram um à direita e outro à esquerda. As crucificações dificilmente era feito com uma pessoa só. Na época das guerras, muitos judeus foram crucificados, muitos cristãos foram crucificados em grande quantidade. Aqui nós temos apenas 3. Jesus no meio, 2 malfeitores. A palavra malfeitor pode significar ladrão, pode significar assaltante, pode significar alguém que causa um distúrbio na comunidade, mas eles 2 aqui que estão do lado de Jesus passaram pelo processo legal e foi verificado que eles de fato são malfeitores, não inocentes. No diálogo que eles vão ter com Jesus, eles vão assumir esta culpa. Nós cometemos isso, nós fizemos isso e recebemos, no versículo 41, o justo castigo que os nossos atos merecem. Mas aí nós vemos a atitude de todo mundo que está lá presente. Veja a quantidade de grupos de pessoas que estão assistindo. Nós vemos os soldados, no versículo 34, então, para repartir as roupas deles, lançaram sortes, dados, para saber, ou outras maneiras, para decidir quem vai ficar com o quê. Versículo 35 diz que o povo estava ali, o povo normal, e assistia e observava tudo. As autoridades estavam também lá, as autoridades do povo de Israel, zombavam e diziam. E mais na frente, versículo 36, igualmente os soldados zombavam dele. Essa palavra igualmente aí no final, dá a entender que Lucas ele está demonstrando as diversas atitudes que o povo está tendo em relação a Jesus de diferentes grupos. Nós temos aqueles que eram bem antagônicos com Jesus, líderes religiosos, aqueles que estavam ali cumprindo simplesmente ordem, os soldados, aqueles que estavam ali porque eram curiosos, assistindo o que estava acontecendo, mas todos eles
pensam de Jesus de maneira negativa. Todos eles, de alguma forma, participam, ou por omissão, ou de fato por atitude, dessa blasfêmia de insultar Jesus, de falar contra Jesus, de tecer comentários negativos sobre Jesus, de duvidar de quem Jesus é. Este povo que está na cruz falando contra Jesus, este povo reflete o mundo inteiro, nos diferentes grupos. O mundo vai contra Jesus, representado aqui. Não somente aqueles que eram religiosos, ou aqueles que estavam cumprindo o seu dever, ou aqueles que eram curiosos, ou aqueles que deveriam saber de algo e não fizeram, que deveriam cumprir a justiça. Todos eles querem fazer justiça contra Jesus, como se estivessem fazendo algo bom, como se Jesus tivesse dito ou feito algo que não era o correto. A acusação aparece nos dois lados. Veja no versículo 35, que as autoridades zombam. Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Versículo 37, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Versículo 38, aqui a acusação formal do Império Romano, este é o rei dos judeus. O que essas acusações querem dizer? Os homens estão dizendo que, apesar de Jesus ter falado como rei dos judeus, ou ter de alguma forma tido por alguns como o rei prometido que deveria vir ao mundo para libertar Israel da dominação romana e estabelecer justiça, esse rei não tem nenhum exército, esse rei não se veste de maneira correta, esse rei não tem súditos que venham contra Roma, esse rei não tem pessoas que lutem para libertá-lo, esse rei não se veste como tal, não fala como tal, não tem um poder como tal. Este rei dos judeus com certeza não é aquilo que afirmou ser, porque se ele fosse de fato o rei, se ele fosse o Messias prometido, aquele que deveria vir ao mundo, não era natural que o grande Deus, do alto da sua glória, viesse e libertasse, fosse contra todo mundo e exaltasse e vindicasse o seu Messias? A ausência de Deus, eles pensam, a ausência de nada, nem o floreado ou aquela administração que existe para o rei, para que um reino aconteça, nem o poder ou a justiça da parte de Deus, prova que Jesus é quem ele afirmou ser. Jesus é um embusteiro, Jesus é um blasfemador, Jesus é um mentiroso, e desta forma nós aqui juntos, nós decretamos a justiça. Nós julgamos Jesus de acordo com a justiça. Essa era a grande acusação, que Jesus era de fato blasfemo. E por isso ele deveria ter sido réu de morte. Mas a verdade é interessante, os acusadores que são os blasfemadores. Se nós olharmos um pouco no capítulo 22, no versículo 65, olha como o texto da palavra de Deus diz. Ele diz, e muitas outras coisas diziam contra ele, o quê? Blasfemando. Lucas 22, verso 65, blasfemando. A ideia de blasfemar, conforme o livro de Levítico, ela falar algo inapropriado a respeito de Deus. Não imoralidade ou perversão, mas atribuir alguma coisa a Deus que é contra a sua própria natureza. Blasfêmia poderia ser tido, por exemplo, como limitar o poder de Deus, ou dizer que Deus mentiu, ou dizer que Deus fez ou fará determinadas coisas que ele disse que não faria ou não fez. Qualquer discurso que vá contra a natureza de Deus, conforme aparece na Sagrada Escritura, seria tido como blasfêmia. No livro de Levítico, os blasfemadores deveriam ser mortos e apedrejados. É assim que eles veem Jesus, como um blasfemador. João capítulo 10, quando querem apedrejar Jesus, Jesus diz, por que vocês querem me apedrejar? Qual boa obra que eu fiz que vocês querem me matar? E os judeus então responderam a ele, não é por boas obras que te apedrejamos, mas por blasfêmia. E porque você é um homem, e sendo homem se faz igual a Deus. Eles entenderam o que Jesus está dizendo. E no versículo 36 do capítulo 10, Jesus fala,
A palavra diz, você diz daquele, o que é que você diz daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Estaria blasfemando porque eu disse, sou filho de Deus? Então é natural que esses que são os blasfemadores, que acusam Jesus de blasfemar, são esses que deveriam ser punidos. Mas a justiça deveria cair sobre eles, mas ela cai sobre Cristo. O julgamento deveria esmagá-los, mas ela esmaga Cristo. Eles os acusam de blasfêmia, eles são os blasfemadores. E certamente nosso Senhor tinha o direito de julgá-los, todo o direito de destruí-los ali, naquele momento. O que me chama mais atenção na cruz, meus irmãos, pessoalmente, não é o fato simplesmente das dificuldades, do sofrimento do próprio Senhor, mas de Jesus podendo revidar e o Pai podendo destruir de uma vez por todas todos aqueles que estavam contra o seu filho, simplesmente se manteve em silêncio. Imagine alguém espancando a sua esposa. Imagine alguém maltratando o seu filho, injustamente. Não é uma reação natural quando você ama alguém e está sendo prejudicado pela ausência de justiça, que você corra e tente fazer. Não é isso? O que me chama minha atenção na cruz é a disposição do grande Deus de esperar até o momento certo para vindicar o seu filho e permitir que o mal e as trevas reinem, mesmo por um período breve. O que me impressiona é a longanimidade, ou aquela paciência da parte de Deus de saber tudo o que está acontecendo, e mesmo assim, podendo fazer absolutamente tudo do contrário, mesmo assim não fazer algo naquele momento. Essa paciência de Deus não é uma coisa nova no Novo Testamento. Na verdade, a gente consegue ver nos profetas do Antigo Testamento. Eu fico pensando em Abacuque. O Senhor vai destruir. Mas ele pergunta antes, até quando, Senhor? Até quando o povo de Israel, apóstata e pecador, até quando o Senhor não vai se movimentar em direção ao pecado? Apocalipse capítulo 6, versículo 10, lá, nos mártires da grande tribulação, no céu é assim que eles clamam: até quando, santo Senhor, até quando, santo e verdadeiro, o Senhor se absterá de julgar e vingar nosso sangue sobre daqueles que habitam na terra? Por que o Senhor se demora a fazer justiça? Por que o Senhor não vindica? Por que o Senhor não vem? Porque ali, naquele momento, enquanto os homens caçoam do Filho de Deus e cometem blasfêmia no topo, insultam, cospem, maltratam o Criador, por que Deus não reagiu e vindicou naquele momento? A paciência de Deus é realmente difícil de entender algumas vezes. A longanimidade do Senhor aparece em algumas profecias do Antigo Testamento. Abram em Isaías capítulo 1, por exemplo. Abram em Isaías capítulo 1. Às vezes é difícil de compreender o que Deus está pensando. Olha o povo a quem Isaías é enviado. Olha a palavra do Senhor por meio do profeta. Versículo 2 do capítulo 1 de Isaías: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. É o Senhor quem fala: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Olha as descrições do versículo 4: ai desta geração, desta nação pecadora, deste povo carregando iniquidades, são descendentes, são filhos de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitam o Senhor. Era ruim assim. Olha o verso 6: desde a planta do pé ao alto da cabeça não há nada são. Nada. A não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. É trágico. E aí Deus diz que a condenação virá à terra de vocês, está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo, quanto às lavouras, os estrangeiros devoraram na presença de vocês, está tudo acabando.
problema se agrava. Veja a hipocrisia no final do capítulo 1. Versículo 14, ele diz: a festa de lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, Deus diz. Elas são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Eles estão vivendo completamente distante de Deus, e Deus decreta que haverá devastação. Mas aí o que acontece depois é surpreendente. Nessa situação de serem rebeldes, nessa situação de serem ingratos, nessa situação de adorarem de uma maneira hipócrita, nessa situação de tentarem manipular Deus por meio de sacrifício, nessa situação onde eles quase que pedem até pelo amor do Senhor, para que o Senhor os disperse e os julgue, a reação do Senhor é completamente diferente daquilo que é esperado por mim, pecador. Verso 18, o Senhor diz: venham, pois, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Eu conseguirei apagar, mesmo que a coisa seja desgraçada, mesmo que vocês tenham no fundo do poço, num buraco, no mais profundo abismo que vocês conseguem se colocar, ainda assim, vamos discutir a questão, eu consigo perdoar vocês, eu consigo ajudar vocês, eu consigo remover os efeitos, eu consigo limpar você, como se a sujeira de sangue, como ele falou, das mãos sujas de sangue, eu consigo limpar você completamente, para que você fique como a lã, ou branco como a neve. A profundidade do pecado de Israel naquele momento é contrabalanceada com a profundidade do amor do Senhor e a disposição de perdoar pecados. Ele chama, vamos raciocinar juntos, vamos pensar. E aí, quando olhamos aos restantes dos textos de Isaías 40 e mais para frente, Deus promete que Ele vai restaurar. O Deus da cruz não é diferente, irmãos. Se por um lado nós vemos a blasfêmia dos blasfemadores, insultando o seu Criador, querendo atrapalhar o que está acontecendo, como que colocando vinagre nas dificuldades, nas feridas do próprio Criador, a resposta de Jesus a isso é absolutamente surreal. Vocês olham aí do versículo 33, voltando para o texto de Lucas, até o versículo 38. Ninguém está por Jesus. Ninguém. Jesus é blasfemo. Jesus é um rei como Dom Quixote. Jesus é um embusteiro. Jesus é um mentiroso. Eu quero ganhar em cima de Jesus de alguma forma, simplesmente ganhar em cima de Jesus, repartir as vestes, né? Ter alguma coisa de Jesus, mas, apesar de todo mundo estar junto aí, olha o que Jesus diz no versículo 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a blasfêmia dos blasfemadores é contraposta com o perdão do perdoador. Jesus falou 7 coisas enquanto estava na cruz. Ele falou a um dos ladrões: hoje você estará comigo no paraíso. Ele falou com a mãe dele, João: mulher, esse é seu filho, como que entregando Maria aos cuidados de João. Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ele disse: estou com sede, quando lhe trouxeram vinagre. Ele falou consigo mesmo para Deus: está consumado. E ele disse: no final, em tuas mãos entrego o meu espírito, falando para Deus. Mas a primeira de todas elas, a primeira coisa, antes de começar o sacrifício, aquilo que ele está dizendo, que cada um reflete um determinado aspecto do que estava acontecendo nesse sacrifício substitutivo. Mas antes de qualquer coisa, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não fazem a menor ideia das implicações.
Eles não têm ideia de que estão insultando o seu Criador. Eles não fazem a menor ideia. É aí que Jesus começa. E isso faz um contraste gigantesco com a maneira como esses blasfemadores trabalham com Jesus. Essa atitude em relação aos seus algozes, ou esses que estão maltratando Jesus, foi copiada por Estevão, lembram? Enquanto Estevão era apedrejado, ele disse o quê? Pai, não impute sobre eles, não lhes trate de acordo com esse pecado, não acrescente à conta deles mais essa dívida de terem assassinado um dos teus servos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 e 24, vai se concentrar na maneira como Jesus lidava, o qual ele diz lá: tenho vocês a mesma atitude que eu em Cristo Jesus, porque ele sendo trabalhado ou sendo insultado, ele não insultou, ele não revidava com o traje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Imagine o quanto das pessoas que caminhavam para a cruz, eles blasfemavam, soltavam impropério daqueles que agregavam mais dor ao seu sofrimento. Imagine você caminhando em sofrimento e o povo falando um negócio desse, o povo reclamando, o povo cuspindo em você, o povo jogando determinadas coisas. Imagine o tanto de palavrão que o pessoal normalmente falava de volta. Eu vou condenar mesmo, chutava o pau da barraca. Jesus não fala como ovelha muda levada pelos seus tosqueadores, né? Para o sacrifício, ele não abre a boca, e quando abre dessa maneira, o qual não revidava com o traje, nem fazia ameaça. Como é que ele poderia fazer ameaça, Jesus? Na volta, a situação vai ser invertida, mas não houve isso. Alguns acreditam que essa oração de Jesus não foi ouvida, que no ano 70 cumpriu-se o que Deus havia planejado e o povo judeu de fato sofreu as penalidades de terem rejeitado o seu Messias, quando o general Tito veio e destruiu a cidade, matou e colocou o pessoal para fora, até que só no século passado o povo retomou de fato a terra. Outros acreditam que Jesus perdoou todo mundo. Aqui Jesus perdoou todo mundo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Alguns entendem, olha, o que está sendo dito aqui é que Jesus perdoou essas pessoas porque eles não sabiam o que estava acontecendo, como se de alguma forma a ignorância produzisse inocência. Como que não saber a gravidade tornasse alguém inocente, não culpável. Mas não parece ser isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando a sobrenaturalidade do perdão divino, o perdão que é concedido por Jesus, mas que é usufruído quando as pessoas se arrependem. O significado dessa oração, de maneira geral, é que não há pecado contra o Filho de Deus que seja tão grave que não possa ser perdoado se alguém se arrepender. Pai, perdoa-lhes. Pai, não permite que isso que está acontecendo, que o assassinato do teu próprio filho seja a palavra final. Não os condena completamente, de uma maneira irredutível, mas permite que o meu perdão continue aberto enquanto houver tempo. Não há nenhum pecado, mesmo este pecado de assassinar o Filho de Deus, isso não pode ter a palavra final, porque a palavra final é concedida para aqueles que são arrependidos, que abraçam o perdão que Cristo está oferecendo, mesmo para aqueles que lhe assassinaram. Eu acho que realmente foi isso que aconteceu. Algumas dessas pessoas estavam no Pentecostes. Na verdade, no próprio texto, se nós olharmos aqui, um dos malfeitores vai ser a resposta imediata. Mas um pouco mais na frente, no versículo 47 desse mesmo capítulo, o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E aí os 3.000 que vão se converter na festa de Pentecostes, os 2.000, é muito provável que esses que estavam lá, alguns deles estiveram aqui, todo o povo estava assistindo.
Alguns deles foram salvos pela graça de Deus, alguns deles gozaram deste perdão. Eles foram os membros desta primeira igreja, salvos pela graça de Deus. E foram o resultado dessa oração de Jesus, de conceder perdão a qualquer pessoa, não importa qual pecado essa pessoa de fato cometeu. Mas é preciso entender determinada coisa. Perdão trabalha sempre de duas frentes. Por exemplo, digamos que você cometa um pecado contra alguém. Você pecou contra a sua esposa. E aí, ao pecar contra a sua esposa, é sua responsabilidade confessar, se arrepender e buscar o perdão da sua esposa. E você não quer fazer isso. E aí, a sua esposa do lado de lá, sabendo que você pecou contra ela, agora tem duas possibilidades. Ela pode tanto esperar para você vir, para vocês conversarem, ou ela pode tomar a iniciativa e falar com você. E ela faz isso, opta por essa segunda. Você não quer se arrepender. E agora ela tem mais duas possibilidades. A primeira, ela diz, sabe de uma coisa? Sendo que você não quer pedir perdão, não quer se arrepender, pois eu não perdoo você. Caso ela opte por esse tipo de caminho, ela opte por conceder perdão com base no arrependimento da pessoa, ela está indo contra o padrão que nós encontramos aqui em Jesus. E acredito que está cometendo pecado. O plano de Deus é que ela reaja como Jesus, que sem ignorar a responsabilidade que o outro tem, eu decido obedecer a Deus e diante de Deus eu decido conceder perdão e perdoar até no meu coração. O usufruto desse perdão para esse ofensor diante de Deus, ele é recebido à medida em que ele percebe o mal que fez e se arrepende e confessa. Mas o perdão sempre vai dar condições, esse da Bíblia, sempre vai dar condições para que a pessoa, ofendido e ofensor, estejam bem diante de Deus. Não existe, por causa da cruz, não existe nenhuma justificativa bíblica para você guardar mágoa ou manter o perdão com você e só conceder com base na mudança, na remoção do risco, no arrependimento, na transformação da pessoa. Por quê? Jesus nunca ensinou e ele de fato fez exatamente isso. Resolvendo com Deus, liberando no sentido de colocando a possibilidade deles gozarem e receberem usufruto deste perdão. Mas ele com Deus não houve mágoa. Ele com Deus não houve segurar. Não, eu só se. Não, ele consegue perdoar exatamente os seus inimigos. É exatamente isso que ele nos chama a fazer. É só assim que nós conseguimos perdoar os nossos inimigos. Perdoamos os nossos inimigos não com base na mudança e na transformação do status de inimigo para amigo. Nós perdoamos com base na obediência e exemplo do próprio Cristo, que amou e perdoou os seus inimigos. E os inimigos então gozam e usufruem desse perdão quando se arrependem e retornam. É assim que nós deveríamos ver o perdão. Deveríamos ver o perdão como nós, de alguma forma, respondendo em obediência àquilo que Deus nos deu. E aí, o texto vai nos dar muitas aplicações, e eu já vou para elas. Em primeiro lugar, a cruz nos lembra que não existem pecados que não possam ser perdoados. Eu não estou falando simplesmente entre a pessoa e Deus, que a maioria de nós concorda com isso, mas eu estou pensando nas pessoas e você. Estou pensando no que as pessoas fazem com você. A cruz do nosso Senhor Jesus nos mostra que não existem pecados que não possam ser perdoados. Mesmo o assassinato injusto do Filho de Deus, mesmo as blasfêmias, mesmo a acusação de ser um embusteiro, mesmo o caçoar de Jesus, mesmo isso, é passível de perdão e de fato foi. Jesus também, por meio da cruz, nos ensina que não existem, então, pecados que eu não possa perdoar.
Você tem dificuldades em perdoar? Normalmente as dificuldades que nós encontramos em perdoar são dificuldades causadas pela maneira como nós nos vemos e vemos a outra pessoa. E por conseguinte da maneira como vemos ao Senhor. Se eu achar que as ofensas feitas ou cometidas a mim têm uma implicação gigantesca, porque eu, que sou a pessoa que ele ou que ela deveria mais amar, então, como é que ela faz esse negócio comigo? Se eu basear a concessão do perdão na mudança da pessoa, eu estou, na verdade, colocando determinadas condições que não aparecem aqui na Escritura. Se eu concentrar-me na cruz, no Evangelho, Jesus disponibilizando o perdão para os seus assassinos, então eu vou ter um exemplo correto para conceder perdão a qualquer pessoa. Não importa se ele fez isso, não importa se ela fez aquilo, não importa se foram injustos com você, não importa se está sendo injusto agora, não importa. Perdão nunca é questão do tamanho da ofensa, é uma questão da disponibilidade de obedecer a Deus. Jesus nos ensina que perdão não tem muito a ver com a gravidade, e não deveria da ofensa, não deveria estar condicionado com a compreensão, com a mudança ou o comportamento do outro, mesmo a compreensão do outro, irmãos. Às vezes nós perdoamos também com base nisso. Não, ele não entendeu ainda tudo que fez. Eu não vou perdoar enquanto ele não entender como eu entendo. Né? Jesus não faz assim. Eu ofereço perdão a eles, eu possibilito esse perdão a eles. E o fato deles não saberem, ou de saberem, isso não muda nada. Na verdade, isso na verdade me dá um incentivo para que eles recebam perdão. Alguns desses homens que foram perdoados, foram transformados por Jesus e foram aceitos por Ele e se tornaram seus discípulos. Eu fico imaginando como é que seria. Primeira igreja, alguns estavam lá. Ei, tu viu o que aconteceu? Não, eu estava lá. Tu estava lá? Estava. Foi mesmo, foi. E como é que foi? Não, foi exatamente como o Lucas contou. Aquela multidão ali, eu estava junto. Eu tinha vindo para adorar, porque era a festa da Páscoa, eu fiquei na casa do meu tio, Barnabé. Foi mesmo, foi. É aquele alvoroço todo, né? Fazer esse negócio na época da Páscoa, crucificar o pessoal, todo mundo ia lá assistir, né? E aí tinha o vizinho do meu tio Barnabé, tinha uma prima que foi curada. Foi, como assim? Rapaz, ela sofria de um espírito maligno que atacava lá, e aí esse Jesus que estava lá, ele curou ela. Aí meu tio Barnabé disse para a gente ver e ver um dos ensinos. Eu até vi ele ensinar na terça-feira pela manhã lá no templo. Foi mesmo, foi. E na cruz tu fez o quê? Rapaz, eu fui no meio da multidão. Não acredito não. Foi eu. Eu fiquei no meio da multidão. E agora tu está aí, é discípulo de Jesus. Fez tudo errado, e agora é discípulo de Jesus. Deus teve misericórdia de mim. Na cruz, Ele me ofereceu perdão. E ali na cruz, eu fui perdoado. A morte de Jesus apresenta um contraste e um modelo, irmãos. Não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencermos o mal com o bem. Não é somente não pagarmos na mesma moeda. Se você está sendo injustiçado ou sendo tratado mal pelo seu filho, sua filha, seus vizinhos, marido, esposa, o que Deus não quer é simplesmente que você se resigne e fique quieto, que você pare. Deus lhe deu poder e exemplo na cruz, não somente para não fazer o mal, não para não pagar. Eu decido não pagar o mal com o mal. Mas aqui vem a sobrenaturalidade. Isso aqui é sobrenatural. Eu vou neutralizar o mal que está sendo feito a mim com o bem. Eu vou decidir responder com o bem. Esses blasfemadores merecem um inferno.
E agora, depois de 3 anos servindo, curando alguns desses que estão aqui, primos, parentes, eu os curei. Apesar de não terem visto nem o mal que eu tenho feito, agora eles clamam e ainda são jocosos, ainda fazem hora com a minha cara, como se eu não fosse o rei prometido. E era assim, eu faria assim em todos eles, e as suas descendentes, e a terra iria se engolir, todos eles vivos. Mas isso é normal. Eu vou vencer o mal com o bem. Pai, perdoa-lhes, eles fazem a menor ideia do que estão fazendo. E é esse tipo de atitude que o Senhor Jesus nos chama e modela diante de nós. A cruz nos oferece um modelo contra a amargura, que às vezes é justificada pelo tamanho da ofensa. Não vou perdoar não. Por quê? Porque ele me traiu. Porque ela me traiu, porque ele fez isso comigo, porque ele fez aquilo comigo. Isso aqui eu não, isso eu não aguento. A sua referência é muito pequena. A cruz nos oferece um modelo contra a amargura. A amargura é pecado, mais do que qualquer outra coisa, porque coloca você como a referência das gravidades das ofensas. Aqui está o Filho de Deus sendo injustamente assassinado, mesmo assim oferecendo perdão, não tratando os homens como de fato eles merecem. A cruz oferece um modelo também de alguém que de fato crê naquilo que fala. Jesus não é simplesmente um paurador frívolo, alguém que usa frases de efeito para alcançar o coração do povo. Jesus crê nisso aqui. Ele realmente crê que é a vontade de Deus. Ele realmente crê que é assim que glorifica a Deus. Eu glorifico a Deus quando eu pago o mal com o bem. Eu glorifico a Deus e demonstro sobrenaturalidade divina quando eu amo os meus inimigos. Foi isso que Jesus ensinou. E durante o seu ministério, ele demonstrou lampejos, não destruindo todo mundo que o perseguiu, mas na cruz, Jesus mostra que crê no que ensina. Não é como alguns de nós que falam de perdão, que cantam de perdão, que o poder da cruz, mas rapaz, se fizer isso aqui com meu filho, aí é outra história. Não, mas se baterem isso aqui, se não me derem isso aqui, se não reconhecerem aquilo outro, não. Nós temos uma memória de elefante para as coisas que são feitas de mal contra nós. A cruz nos oferece um modelo de alguém que crê no que ensina. Você crê no que ensina? Professores de escola dominical, quando você ensina aos meus filhos, quando você ensina, você crê? Crê realmente que Jesus, pelo seu Espírito, nos deu poder para nós perdoarmos de dentro para fora? Nós cremos nisso. Eu sei que nós cantamos, eu sei que nós compomos, eu sei que nós ensinamos, nós cremos. E às vezes a única maneira de nós sabermos se de fato cremos ou acreditamos naquilo que nós ensinamos é quando vêm os testes. Eu demonstro que de fato creio naquilo que ensino sob soberania quando a vida não é como eu gostaria. Quando a dor, a doença vem. Quando os filhos não respondem da maneira como eu quero, quando meu marido ou minha esposa me ofende. Jesus nos dá um modelo de alguém que vivia o que ensinava aquilo que vivia. Em Lucas capítulo 6, o mestre tinha dito, 1 ano antes: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem a quem odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que lhe maltratam. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exige que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão?
Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem, emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão chamados de filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Essa é a vontade de Deus para nós. Vamos orar silenciosamente. É provável que muitos de nós estejamos enfrentando lutas exatamente assim: criticismo, maledicência, ofensa. Peço que você se coloque diante do Senhor agora. Peço que você olhe as ofensas que têm sido feitas contra você com os olhos de Jesus. Eu peço que o Senhor ajude vocês a ignorarem o que os outros têm feito, deixarem de justificar e responderem à injustiça recebida como Jesus respondeu, perdoando em seus corações por causa daquilo que Cristo fez. Eu peço que aqueles que estão aqui, que acham que estão no fundo do poço, é provável que você esteja. Eu quero encorajar você a buscar Jesus, que é rico em perdoar, considerando que não existe nenhum pecado que o seu sangue não possa cumprir. Pai, para Ti nós voltamos mais uma vez, lembrando da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso desejo, Senhor, é que a cruz, de fato, o Evangelho, modele tudo. Não seja apenas uma lembrança na nossa mente, mas o modelo a ser seguido. Teu Filho, nosso Senhor, pagando pelos nossos pecados, Ele nos deu razão, propósito e poder para nós tratarmos os outros de uma maneira diferente do que o mundo trata, para nós perdoarmos uns aos outros, perdoarmos nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos líderes, nossos pastores, nossos semelhantes, todos aqueles que têm nos ofendido, sem importar com a gravidade. E ao invés de fazermos ameaças e condicionarmos o perdão, a mudança, a restauração, a intenção, a compreensão das pessoas, seguimos o exemplo de Jesus, resolvermos contigo, agradarmos ao Senhor. Eu peço que nos ajude a vivermos aquilo que acreditamos, deixarmos de ser um povo hipócrita, que fala bem e fala bonito, mas de maneira clara e algumas vezes resoluta, coloca condições para o perdão e esquece completamente da vontade do Senhor para isso. Nos ajuda a perdoarmos uns aos outros e vencermos o mal com o bem. Não descansarmos enquanto o bem para aqueles que nos ofenderam, os nossos inimigos, seja feito, com o objetivo de copiarmos o exemplo do Teu Filho, o amado de nossa alma, que veio ao nosso encontro, no nosso pecado, e desejou nos fazer bem. Que essa lembrança nos acompanhe e nos mude nos méritos de Cristo. Amém.